Vamos falar hoje, principalmente, uma coisa que infelizmente hoje, no mundo moderno, em que muitas vezes nós estamos vivendo, as pessoas têm desprezado muitos conselhos dos mais velhos. E isso é uma falta muito grave. Quantas pessoas estão pagando preço por menosprezar a experiência dos mais velhos? Quantas pessoas perderam o hábito de tomar bênção de seus pais? Alguns pais até acham que isso é ser quadrado. Não, que bênção. Mas a bênção é instituída por Deus. O próprio Senhor Deus, ele falou para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e tu serás uma bênção. Amados, é muito importante nós orarmos a Deus, buscarmos uma direção de Deus, mas há momentos de nossa vida em que devemos buscar conselhos naqueles que têm experiência de vida, naqueles que podem nos aconselhar, nos orientar em algumas decisões que é necessário ser tomadas em nossa vida. Eu vou te mostrar algo aqui em 2 Crônicas, no capítulo 10, no versículo número 1 ao 11. Preste atenção. E foi Roboão a Siquém, porque todo Israel tinha vindo a Siquém para fazer o rei. E sucedeu que, ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou do Egito. Porque enviaram a ele e o chamaram, e vieram Jeroboão e todo Israel, e falaram a Roboão, dizendo: teu pai fez duro o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: daqui a 3 dias voltai a mim. Então o povo se foi. E tomou Roboão conselho com os anciões que estiveram perante Salomão seu pai, enquanto esse viveu, dizendo: como aconselhais vós que se responda a esse povo? E eles falaram, dizendo: se te fizeres benigno e afável para com esse povo, eles lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciões lhe deram, e tomou conselho com os jovens que havia crescido com ele e estava perante ele. E disse-lhes: que aconselhai vós, que respondemos a esse povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que o teu pai nos impôs? E os jovens que com ele haviam crescido lhe falaram, dizendo: assim dirás a esse povo que te falou, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo, tu, porém, alivia-nos. Assim, pois, e farás: o meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Olha, amado, a falta de sabedoria desse rei chamado Roboão, que assumiu, agora, veja bem, que assumiu o reinado de seu pai Salomão. Ele foi buscar conselho. Primeiro ele buscou conselho dos anciões, dos mais velhos, e disse: olha, o povo tem vindo a mim e tem dito: olha, alivia o jugo que teu pai colocou sobre nós, o jugo tem sido pesado, e nós te serviremos, seremos servos fiéis. E ele respondeu: olha, volte daqui 3 dias e eu lhe responderei. E foi ter então o conselho dos anciões com os mais velhos. E os mais velhos disseram: olha, como nós estivemos perante teu pai Salomão, enquanto ele viveu, nós vamos te aconselhar: olha, se tu se fizeres benignos e afável para com esse povo, e lhe falares coisas boas e boas palavras, todos os dias esse povo serão teus servos. Porém, sabe o que o Roboão fez? Ele deixou o conselho dos mais velhos e foi se aconselhar com os mais jovens, aqueles que tinham crescido com ele, que não tinham experiência nenhuma, que havia crescido com ele, estavam perante ele. E esses jovens, sabe o que aconselharam? Disseram para Roboão dessa maneira: assim, diga para eles, se o dedo mínimo do meu pai era mais grosso que os ombros, o meu dedo mínimo é mais grosso que os ombros do meu pai. Assim que, se o meu pai vos carregou de um jugo pesado, eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Meu amado, veja que decisão errônea tomou esse rei recém-empossado no seu reinado.
em vez de ouvir o conselho dos sábios, dos experientes, que havia aconselhado o rei Salomão, que havia conduzido o reinado por muito tempo, com paz, com alegria, com sabedoria, mas ele deixa de ouvir o conselho dos mais velhos para ouvir o conselho daqueles jovens que não tinham qualquer tipo de experiência. E hoje acontece muito quando a pessoa está passando por uma crise na vida conjugal, na vida familiar, no local de trabalho, em vez de se consultar, primeiro, orar a Deus, buscar a presença de Deus. Segundo, se aconselhar com o pastor, buscar pessoas experientes, pessoas mais velhas, que têm uma palavra de afeto, uma palavra de experiência de vida. Geralmente as pessoas buscam pessoas que não têm experiência nenhuma daquilo pelo qual você está passando. E se vocês observarem qual foi o final dessa história, vocês vão ver que situação terrível foi o que aconteceu com Roboão. Então, meu amado, aqui está um conselho nessa manhã com Deus. Talvez você que está me ouvindo tenha procurado se aconselhar e está precisando de uma palavra. Você já orou, já buscou a Deus, o Senhor falou, mas mesmo assim você quer uma palavra a mais para confirmar tudo isso. Eu te aconselho, procure alguém idôneo, uma pessoa com experiência, uma pessoa mais idosa, uma pessoa idônea, responsável, temente a Deus, que possa, através da experiência de vida, te orientar para que a tua decisão venha a ser uma decisão acertada e guiada pelo Espírito Santo, para que lá na frente você não venha a se arrepender, nem a venha dizer, puxa vida, errei naquilo que eu tomei. Então, meu amado, tome uma decisão correta, não faça como Roboão, que foi buscar naqueles que nada podiam. Busque naqueles que possam te ajudar. Aqui uma palavra para você. Amém? Manhã com Deus. Aqui pastor Carlos Alberto, Ministério Pentecostal, Tabernáculo de Deus. Receba a bênção. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Que a graça, a comunhão, a virtude e as duas consolações do Espírito Santo repouse e esteja para presente sobre cada vida, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus.